Muito boa tarde para todos, boa tarde, portanto, ainda com algum sol na costa oeste dos Estados Unidos da América. Muito boa tarde já ao anoitecer, obviamente, para a costa leste dos Estados Unidos e muito boa noite para aqueles que nos acompanham, e temos alguns fiéis amigos que nos acompanham, portanto, nas regiões autónomas e também em Portugal continental, meia-noite. São aqueles que tipicamente portugueses que só se deitam às 2 da madrugada. E obviamente também aqueles que nos acompanham nos Açores uma hora mais cedo. Também muito obrigado àqueles que nos acompanham no Brasil. Temos sempre alguns dos nossos amigos que nos acompanham no Brasil, onde, portanto, que também já são cerca, dependendo do lugar, mas estamos, portanto, 9 ou 10 horas da noite. Para um e para todos, em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno State, e em nome de Palcos, Portuguese American Leadership Council United States, damos as boas-vindas a todos a esta série que se chama As Nossas Vozes, e vou passar de imediato para o meu colega e amigo Ilídio Pereira, obviamente, primeiro e sobretudo agradecendo à nossa convidada, a doutora Carla Monteiro, por ter aceito este desafio em nome do PBBI, do Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e em nome da Palcos também. Ilídio. Doutora Carla, um prazer. Começo por lhe agradecer em meu nome pessoal por ter aceito este nosso convite e faço também os agradecimentos no nome da Palcos, da qual sou diretor. Aliás, até depois vou-lhe convidá-la para ser também membro da Palcos, mas eu vou aproveitar isso mais logo. Eu sei que nasceu no Minho, já fez a fineza de dizer que nasceu em Vila Nova de Cerveira, portanto é uma mulher do Norte. Eu também tenho a felicidade de ter 3 mulheres do Norte. A minha mulher e as minhas 2 filhas nasceram na Póvoa de Varzim. Com certeza que a doutora, nessas suas viagens, tem conhecido muito de Portugal e convido-a a um dia também passar pela parte entre Caminha, Póvoa de Varzim. Vai gostar muito, de certeza. Doutora, nós em todos estes webinários temos mais ou menos uma sequência nas perguntas e conversas para que estes webinars não se tornem nem monocórdicos, nem sejam aborrecidos para ninguém. Tentamos fazê-lo com uma certa fluidez. E cabe-me a mim ser o primeiro a fazer uma pergunta, a primeira pergunta. E a primeira pergunta será, claro, uma vez mais, e repetindo, agradecendo a sua presença, e gostaríamos de pedir que nos desse uma breve biografia sua, em particular as suas origens, dos seus pais e também dos seus avós, e a sua ligação a Portugal e, claro, a sua ligação à comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos. Faça favor, doutor. Obrigada por me convidar para este espaço cultural da Palcos e para contar a minha história e a história da minha família. Agradeço também. E vou começar com a história dos meus avós. Quando vieram para aqui, a nossa primeira geração começaram por vir para os Estados Unidos numa época de tempo que era 1917, para esses tempos, que vieram muitos imigrantes para os Estados Unidos porque havia oportunidades e trabalhos para eles. E os meus avós paternos, dos pais dos meus pais, eles não queriam vir para a América. Eles até eles não queriam migrar para a América e ficaram em São José Chaves e trabalharam as terras, tiveram lá 9 filhos, e o trajeto deles era para continuar a trabalhar as terras e viver em São José. Mas os tios do meu pai, tinha 2 tios e uma tia, eles vieram para a América em 1917, tinham uma tia e 2 tios, e quando vieram, estavam as coisas muito boas aqui, em Portugal. Penso que as coisas estavam um bocadinho mais inseguras, e então viveram aqui durante 3 anos, e depois, nesse tempo, lá tinham a vivência, mas quando houve a economia começou a estar mais instável depois do stock market crash, quando foi o mercado económico para baixo, começou aquela depressão grande, ou Great Depression, e eles tiveram que
o que me contaram é que havia muita fome nos Estados Unidos, que até as pessoas aqui naquela altura, no Great Depression, tinham que ir para os lixos encontrar comida. As coisas não eram boas aqui. E também tinha uma tia dele que estava grávida, 7 meses, e depois decidiram que tinham que ir para trás para Portugal de vez, porque não conseguiam viver aqui mais, por causa de estar muito mal aqui as coisas. Do lado da minha mãe, a história foi um bocadinho diferente, também era parecida um bocadinho diferente, mas imigraram para New Bedford, os meus bisavós, e o meu avô, o pai da minha mãe, nasceu aqui com 3 irmãos. Tinha 3 irmãos e eles todos faleceram enquanto estavam aqui, e foi ele o único que viveu, mas também passou uns 3 anos aqui nos Estados Unidos, e depois foi nesse tempo que o meu avô trabalhava nas fábricas aqui nos Estados Unidos, e depois viu-se doente ou não conseguia porque faziam doente as fábricas, e decidiram emigrar para trás de Portugal, e foi aí onde é que fui conhecer a minha avó, o meu avô, e tiveram 5 filhos que viveram na aldeia, e depois, quando o meu avô tinha 35 anos, também faleceu. Minha mãe tinha 3, era muito pequenina, não conheceu muito o pai dela, e teve que ser criada por os avós e a mãe dela, uma mãe solteira. Então, viviam aquela vida da aldeia, e tinha um tio, um irmão dela que foram todos para a tropa, e depois passaram um tempo e andavam na aldeia, viviam aquela vida, e depois do lado dos meus pais depois passaram uns 40 anos quando veio a segunda geração dos imigrantes, quando em 1970, para aqueles anos, vieram muitos imigrantes, a segunda onda, porque as coisas em Portugal começavam a estar um bocadinho mais instáveis, e começou a estar mais, havia mais oportunidade para os imigrantes para vir para trabalhar. E então eu tinha tios e tias que vieram naquela altura, mas os meus pais eles não eram para vir para os Estados Unidos, não era o que queriam, eles eram para ficar na Europa. Então, a história dos meus pais, a minha mãe estava na aldeia e aprendeu a costurar, e ela aprendeu a costurar com a minha avó, a minha avó paterna, a mãe do meu pai, e estavam dentro. Ela é o que faziam as mulheres na altura, porque as mulheres não iam trabalhar como os homens, e na aldeia aprendeu a costurar e a cozinhar e essas coisas. E minha avó tinha uma escolazita para as mulheres da aldeia, e a onde é que iam aprender a fazer as coisas. A história do meu pai é diferente. Ele, durante os anos até aos 20 anos, trabalhou as terras, e depois teve que ir para a África, foi para a Guiné em 1968, e trabalhou lá como escritório. Esteve lá 1 ano ou 2, e depois, em 1970, regressou para Portugal. As coisas estavam mais ou menos, não sei porque não estava viva naquela altura, não sei como é que estava o clima, mas não havia assim muita oportunidade para os portugueses naquela altura, é porque emigraram. E ele foi com primo, não, primeiro trabalhava na guarda no aeroporto de Lisboa, e depois esteve lá 1 ano, e depois é que foi para o Luxemburgo com primo. E aí é onde é que aprendeu a arte da maçonaria e a cintar as pedras, e esteve lá durante 3 a 4 anos a trabalhar e a aprender a arte dele. E depois, quando regressou para Portugal, casou-se com a minha mãe, e eles eram para queriam viver no Luxemburgo, e iam lá viver de vez, porque lá havia mais trabalho, oportunidade. Mas quando o meu pai foi lá procurar uma casa para viver, não encontrava, não havia casas. Havia trabalho, mas não havia casas. E então regressou para Portugal, continuou na guarda, voltou para a guarda, e depois para a guarda fiscal, e depois ele ficou estacionado em várias zonas em Portugal. E a história, estavam casados os meus pais e andavam em muitas zonas, e eu e os meus irmãos, nós todos nascemos numa zona diferente. Eu sou um de 4, o meu irmão mais velho nasceu em Chaves, em 1975, a minha irmã
mais velha também, nasceu em Lisboa, em 1967, e eu nasci no Minho, Vila Nova de Cerveira, em 1979. As coisas em Portugal, naquela altura, estavam mais inseguras e a clima política, com muitos cidadãos, metia muito medo, porque os meus pais tinham medo do comunismo naquela altura, e tinham oportunidades e tinham trabalhos, e estava na guarda fiscal e tinha esse trabalho, mas para termos oportunidades e com medo do comunismo, eles decidiram que era melhor emigrar para os Estados Unidos. E na altura, quando decidiram emigrar, tinha 8 a 10 meses, foi em outubro, em 1980, e já tinha aqui um tio que já estava cá a viver, que há mais de 5 anos, porque já tinha emigrado antes, e esteve e tinha-se naturalizado americano, e foi esse tio que chamou para mim e para os meus primos e para os meus outros tios que estavam em Portugal, e é que decidiram emigrar. Então, em 1980, os meus pais emigraram para os Estados Unidos e viemos para Bridgeport, Connecticut, que é uma cidade aqui que tem uma comunidade assim portuguesa, e ainda tratam muita gente nesta zona, mesmo estou aqui nesta zona, e então eles estiveram aqui, começaram a trabalhar nas fábricas. A minha mãe trabalhava na costura, o meu pai na construção ou nas fábricas aqui, e o meu pai, tivemos aqui uns 3 a 4 anos a viver em Bridgeport, mas o meu pai não gostava nada da América, queria regressar, tinha muitas saudades de Portugal, e então nós regressamos para Portugal dali a 3 anos, estivemos lá, éramos para ir de vez, não éramos para regressar, e estivemos lá durante um ano, acho que um bocadinho menos de um ano que estivemos lá. E o que aconteceu, a história é engraçada, o meu pai queria lá ir porque queria estar com a família, queria estar no país dele, mas nós tínhamos os papéis todos feitos para as cartas verdes para estar aqui de residentes permanentes, mas a semana antes de caducar os nossos papéis, eles decidiram a regressar, porque o meu pai contava assim a história, que o meu irmão começou a chorar, queria vir para os Estados Unidos, e ele era pequenino, tinha pai 7 anos, e que por causa de começar a chorar, teve muita pena do meu irmão, e a minha mãe também queria regressar, e regressaram por causa de ter mais oportunidades. Também o meu pai tinha um irmão e um primo que lhe avisaram que se queríamos ter oportunidades para os 4 filhos, já tinha a quarta filha, porque ela tinha nascido aqui enquanto estavam aqui naqueles 3 anos, que para termos as oportunidades melhores, era melhor vir para os Estados Unidos. E então vieram em 1984, tinha pai 4 e estava para fazer 5 anos, e regressaram para uma cidade aqui, Wallingford, Connecticut, que não fica muito longe de Bridgeport. Ainda tinha uma comunidade pequenina portuguesa, mas porque ainda tem um clube, mas estavam lá um dos meus tios, e então eles estabilizaram-se nesta zona do Wallingford, e é onde é que eu comecei a ir para a escola, e é onde é que aprendi inglês. Eu tinha 5 anos quando aprendi inglês. A minha mãe trabalhava nas fábricas de costura e depois estava em casa connosco enquanto estávamos na escola. E o meu pai trabalhava na construção e depois começou e montou uma empresa por conta dele, na maçonaria, e nós, enquanto estávamos a crescer e éramos jovens, ajudámos a ir a ajustar trabalhos porque eles não falavam muito bem inglês, e nós íamos ajudar. Íamos ver os trabalhos com o meu pai, e ele ajustava os trabalhos, e nós ajudávamos a traduzir, mais a minha irmã e o meu irmão do que eu. Mas, então, nós andamos nas escolas públicas aqui nos Estados Unidos, andei sempre até ao liceu, e aprendi a falar inglês quando tinha 5 anos. Eu só aprendi na escola, porque em casa só falávamos português. Os meus pais nunca aprenderam inglês, o que tinham que aprender, mas não foi assim um inglês muito fluente. Então, foi bom para nós, porque sempre tinha aquela coisa que tinha que falar português em casa,
e foi muito beneficiário para mim, porque agora, como trato muitos pacientes portugueses, eu posso comunicar com eles. Porque se não tinha aquela ligação e se me deixavam falar só inglês em casa, não podia comunicar como comunico agora. Exatamente. Yeah, foi muito, é muito valor, assim, falar É, só a falar a língua, é muito bom ouvir falar. Sabe uma coisa? Vou fazer um reparo, que é um reparo, não é um reparo, é muito engraçado que em algumas palavras, o seu sotaque é exatamente alguém que viveu ou que vive ainda em Chaves. Exatamente. Qualquer coisa que termine em ar, trabalhar, costurar, quando pronuncia mesmo mais de Trás-os-Montes do que do Minho. Mas olha, isso, o seu português é simplesmente impecável. Meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. o sotaque é do norte, o sotaque é do norte. Sei, por isso mesmo que eu disse que é uma mulher do Norte. Ok, amigo Ah, Vinícius, passamos então agora a outra perguntazinha. Bem, eu também reitero o que o Ilídio disse, na realidade, parabéns pelo seu português e pelo interesse, portanto, e nessa história maravilhosa de si e dos seus irmãos de partilharem, de irem aos trabalhos, todos nós que fomos imigrantes, eu imigrei mais tarde, tinha 10 anos quando imigrei dos Açores também, e era uma das coisas que eu hoje aprecio, mas na altura não gostava muito, ou seja, para todo o mundo que íamos do mundo americano, eu é que servia de tradutor, porque eu era o mais velho e fazia 7 anos de diferença do meu irmão, portanto, eu com 12 anos, não é? E ele com 5, obviamente eu é que faria sempre as traduções. Mas é uma parte importante da nossa ligação. Mais tarde eu comecei a apreciar essa parte que me ligava aos meus pais, uma ligação muito especial que muitos outros jovens e crianças não tiveram, ou seja, aquela parte de até compreender algumas coisas da vida um bocadinho mais cedo, sim, sim. porque tinha que traduzir linguagem de adulto, eu não estava a traduzir linguagem de criança, É. não é? E principalmente íamos aos médicos, não é? Com eles e estava ali tínhamos de falar e tínhamos de Claro, traduzir e palavras às vezes muito duras e não sabia, não é? Mas fazíamos, lá, sim, fazia, sim, sim, sim. lá fazíamos o trabalho. Eu podia contar histórias de ir ao médico com o meu pai, porque ele não gostava de médicos, mas não vou contar. Fale-nos um bocadinho, doutora Carla, do seu processo académico. Obviamente, como é que surgiu este interesse pela medicina dentária? Primeiro, não há, portanto, em ambas as costas, não é só aqui na costa oeste, mas também na vossa, particularmente imigrantes, ou particularmente de primeira geração, não temos um número significativo que deveríamos ter de homens e mulheres, particularmente a geração mais nova, a sua geração, na medicina, não é? Portanto, temos mais Sim. enfermeiras, mais médicos, mais terapeutas do que tínhamos, mas não temos ainda o número que deveríamos ter. Portanto, como é que surgiu o interesse pela medicina dentária e como é que foi essa sua trajetória, portanto, até chegar hoje? E também o importante, como é que vê o papel da sua família no seu processo do ensino? A minha história começou, o meu trajeto o meu interesse começou quando eu tinha 8 anos. Ah, eu sempre sabia que tinha que ter, porque eu via o sacrifício que faziam os imigrantes, os meus pais, a estar aqui num país que não sabiam falar a língua e os trabalhos que tinham que fazer para poderem pôr comida na mesa e nós podemos viver num país novo, não é? E eu, quando tinha 8 anos, tive um acidente de bicicleta, onde parti 2 dentes, os da frente, e sempre não sabia na altura o que ia fazer, mas sabia que num dia queria ter uma profissão. E também sabia, e também comecei quando falava com pessoas, comecei a olhar para os dentes, sempre olhava para os dentes, sempre fazia comparações aos dentes, mas não sabia porquê, mas era sempre uma coisa, não sei se foi por causa de partir os dentes, sempre pensava nos dentes. Mas
eu comecei a estudar na escola, assim, nas escolas, na escola primária e intermédia e secundária, e sabia que se queria ter um curso mais alto na minha vida, que eu queria, que para os meus pais era muito importante nós irmos para a universidade, porque eles não tinham, e foi um objetivo deles vir aqui para nós podermos seguir para a frente com a educação, mas quando quando estava na escola, eu sempre tinha que tirar as notas altas, porque eu sempre sabia que se tirava uma nota alta este ano, podia seguir para a próxima classe, que podia tirar esta classe para depois seguir para a próxima e tudo aumentar. Um passo de cada vez, tudo aumentar um bocadinho de cada vez. E então, quando tinha 17 anos, tive sorte porque estava a trabalhar assim num supermercado, mas depois arranjei um trabalho depois da escola, assistir um dentista e ajudava com tratamentos mais complicados, até muito avançados, agora como penso e sei bem o que estão a fazer. E como comecei nesse trabalho, foi mesmo quando nasceu a minha paixão para os dentes e quando ficou solidificado que queria fazer isto na minha vida. E o meu método a minha paixão, o meu método foi feito naquele momento. Foi mesmo naquele momento, tinha 17 anos, eu ia trabalhar, gostava muito, vinha para casa, só falava sobre o trabalho, porque era muito interessante para mim. E foi uma paixão que nasceu mesmo entre mim. E então eu chegava a casa e um dia até cheguei a casa e disse assim eu estava a falar e o meu irmão disse-me assim, tu porquê é que não vais ser dentista? E eu disse, ok, posso, tenho 17 anos, sou nova, tenho muito tempo e também tinha uma mentora que eu estava lá uma médica dentista nessa clínica e eu falava muito com ela e ela foi uma inspiração para mim porque quando falava com ela dava-me conselhos como ser mulher, porque foi um exemplo que podia seguir, porque eu na altura não sabia, porque não tinha esses exemplos de mulheres a ser dentistas. Eu principalmente sempre pensava que os dentistas eram homens, mas como ela era mulher, eu vi que ela tinha família, tinha estabilidade, tinha um emprego bom, ganhava bom dinheiro, e eu falava com ela e eu disse, ela uma vez disse assim, tu se queres ter uma vida segura e queres ter uma profissão boa, isto é muito bom para ter família, para ter seguridade com as finanças e estar sempre a aprender, é uma coisa, é uma arte, a ser dentista é uma arte. Então foi aí, pois não sabia chegar a esse ponto. Sabia nessa altura, olha, quero ser dentista, mas não sabia lá chegar porque não tinha direção. Eu já tenho os cursos e eu posso dar uma direção a um jovem, mas os meus pais não podiam dar direção, os meus tios, ninguém me podia dar direção porque não tinha ninguém para me ajudar. Então, esta dentista, que era a minha mentora e uma inspiração para mim, comecei a investigar e eu sei que quando temos um objetivo e queremos chegar a um ponto, nem temos que saber como vamos chegar lá, só temos que saber que queremos chegar lá. E depois as coisas começam a entrar, nós começamos a investigar e começamos a ver, olha, se quero chegar a este ponto, tenho que me formar nisto ou naquilo. Então eu comecei por ir para a universidade, formei-me em ciências biomédicas e tenho um menor em química e microbiologia. E também foi no Quinnipiac University, que é aqui perto da casa, nunca saí fora, tipo, sempre nas mesmas zonas. E depois continuei com o mestrado também em ciências biomédicas. E nesse tempo fiz investigação em parasites de skunks. E depois, não há outra palavra de skunk em português, não sei o que é, mas depois também dei aulas aos alunos de biologia que não era o major deles, mas tinham que aprender. Então, depois do mestrado é que entrei para a escola dentária no University de Connecticut, School of Dental Medicine, que era, na altura já fui em 2006 que fui para a escola, comecei com a escola, que era uma das escolas das melhores para este curso. Enquanto estava na escola,
eu não sabia, eu sabia que ia ser duro, mas não sabia o que me esperava. Nem imaginava, porque eu penso que esses 4 anos foram um dos mais rigorosos, não é fácil, e que eu estava dentro da escola dentária, mas os primeiros 2 anos do meu treino foi a tirar os mesmos exames como os médicos. Foi as mesmas aulas, andei nas mesmas aulas, os mesmos exames, e também tivemos que, uma coisa muito interessante, quem quer ir para isto, nós tivemos que tivemos que cortar um corpo humano para aprender a anatomia, um dissection, e um corpo inteiro. E também já tinha feito outros animais, mas isso foi o mais importante, porque até este ponto foi uma coisa que fica sempre na memória, e é uma coisa que muita gente não faz, mas dá para me lembrar, mesmo quando estou a falar com os pacientes sobre as coisas de medicina, tenho muita memória disso por causa desses primeiros 2 anos. Então tive que tirar, para entrar para o terceiro ano, tive que tirar os boards, é um exame nacional que se tira, e foi tudo sobre os primeiros 2 anos. E tivemos que estudar os primeiros 2 anos, tirar um exame e depois seguir para o terceiro. O terceiro e o quarto ano da nossa escola era mesmo, era mais clínica, era mais a clínica. E na clínica é onde aprendemos os tratamentos nos pacientes, e foi ao vivo. Tratávamos 2 pessoas por dia, aprendemos a nossa arte, que a ser dentista é uma arte também, como ciência, é as 2 coisas. E então também tive que tirar mais 2 boards antes de graduar, e a primeira board foi ao vivo também, tive que fazer um exame num paciente, era muitos nervos para fazer isso, tinha muitos nervos, mas eu disse, eu vou passar e vou fazer e vou conseguir. E então acabei com o curso, e depois formei-me, mas quando saí da escola, acabei com a escola, mas também quando uma pessoa vai para a escola, nós só aprendemos a andar de gatas, nós aprendemos o básico na escola. E uma arte como a minha, uma profissão como a minha em medicina, aprendes o que está no livro, mas tens que aprender. E depois agora comecei, eu disse, ok, agora tenho que tratar pessoas ao vivo, agora tenho que ser o doutor, não é? E então eu dediquei-me e disse, eu quero ser um doutor na minha vida, eu quero ser como aquela médica que era meu mentor, era muito boa médica, eu disse, eu quero ser como ela e tenho que ser boa. Não é só ser médico, é ser uma médica muito boa a tratar os pacientes e a fazer trabalhos bons. Então eu inscrevi-me, tive que fiz mais um ano um curso avançado em clínica geral de dentes, e e também tenho outro, e depois estive um ano a fazer isso, e depois é que entrei para a clínica privada. Eu juntei-me com uma clínica privada com 2 dentistas que já tinham mais experiência e prática, e serviram como mais mentores para mim na minha vida, porque no início também, e mesmo que fiz um ano e tinha mais treino, não sabe-se pouquinho, mesmo quando se começa uma profissão, mesmo não se sabe muito. Então eu agora já estou com esta clínica há 2 anos, e entre esse tempo, mesmo no início, quando eu não sabia, eu sempre fazia muitas perguntas a eles e eles sempre me ajudavam. Foi o que mesmo valeram muito. E então eu depois comecei a ver que tinha muitas falhas, porque fazia comparações com onde é que eles estavam, na profissão deles, e onde é que eu estava. No início não sabia nada, então sentia aquela falha de knowledge, de knowledge. E depois o que fiz, eu tive que me dedicar muito e disse, olha, eu quero ser como eles e quero tratar os pacientes iguais como eles, mesmo como não tenho tanta experiência e tenho que ir aprender mais. Então eu subscrevi-me em muitos continuing education, educação continuada em coisas dentárias, em subjetos dentários,
e viajei muito. Eu tentei viajar muito para ir para onde é que tinha que ir, para aprender o que tinha que aprender, e já estive em Arizona, Flórida, Nova York, e o meu curso mais preferido foi em Lisboa. Até foi na Clínica Hugo Madeira, em 2016, e onde é que aprendemos era um curso de implantologia avançado, onde é que aprendemos a colocar os implantes ao vivo no paciente. Aqui nos Estados Unidos não oferecem esses cursos, e então eu disse, eu se quero fazer isto e quero fazer bem, posso fazer bem fora de uma boca, não é? Mas se quero fazer, tenho que fazer como vou fazer, não é só no laboratório. Então, em Portugal deixam fazer mais coisas do que deixam aqui, e então fui para a clínica deles, é uma clínica em Lisboa, muito avançada, e fazem muitas coisas técnicas, e ainda mais do que o curso, naquele curso, a primeira coisa que nos fizeram fazer, sem ser de clínica, foi saltar fora de um avião. Era uma coisa que nunca pensava que ia fazer na vida, mas eu disse, olha, estou aqui, vou fazer, olha aqui, não vou pensar, vou fazer. Então para mim foi uma lição de vida, que nós às vezes temos muito medo de fazer e conseguir, e pensamos que não podemos, e quando me meteram no avião, saltemos, e às vezes não podemos ter medo, não podemos pensar, só temos que saltar e andar e não pensar e mais nada. E mais nada. Claro, foi uma boa forma de se atirar para o mundo, Exatamente. mas o que disse, e antes de passar para a próxima pergunta para o Ilídio, portanto, o seu percurso e os seus mentores e o apoio, como disse, há coisas que a família podia ajudar, outras que não podia, não é? Porque as pessoas não percebiam. Sim. Mas faz-me lembrar aquela célebre frase que é em inglês, mas em português, portanto, até soa bem, que é: nós todos estamos aqui sobre os ombros de alguém. We're all here on someone else's shoulders. Sim, sim, sim. E portanto isso é muito importante, quer dizer, quando notamos isso, quando fazemos aquilo e as suas vivências, a sua trajetória e o seu reconhecimento dessas pessoas que foram importantes na sua vida, é muito português, e nós portugueses na realidade sabemos que todos nós estamos aqui sobre os ombros de alguém, não é? Exatamente, exatamente. A doutora, vou aproveitar para lhe deixar mesmo um sinal de humildade, porque nós não sabemos tudo, nem na minha profissão, nunca aprendi tudo. O professor é a mesma coisa e não sei a mesma coisa, mas quando se tem a humildade de reconhecer, foi com a ajuda de outrem, digamos, onde estamos, é um sinal muito bom, e eu prezo muito de ter ouvido. Bom, então, e agora o seu envolvimento no movimento associativo, com tantas coisas a fazer, tanto envolvida na parte dentária, ontológica, como é que ainda arranja o tempo de estar envolvida com uma organização? Como é que encontrou tempo para presidir a uma organização? Ou melhor ainda, o que é que a levou a arranjar tempo? De certeza não foi por se atirar do avião, deve ter sido outra coisa qualquer que usou, ou que lhe deu esse mote. O tempo, nunca há tempo para tudo. Isso eu penso que o tempo, eu dou muito valor ao tempo, mais do que ao dinheiro, mais do que outra coisa. O tempo para mim tem muito valor, mas há sempre fazemos o tempo para as coisas que queremos, e eu comecei a ser envolvida, a presidir, agora sou o presidente da Portuguese American Civic League, que é uma organização que ajuda a dar bolsas de estudos para jovens que querem seguir para profissões mais avançadas, como a minha. E tenho um tio que é responsável, meu tio que foi o responsável que nos trouxe para a América, que já está envolvido com esta organização há mais de 20 anos, não tenho certeza, mas já há muito tempo que ele está envolvido com esta organização, e foi ele que se envolveu. Ele também se envolveu por causa de outra pessoa, mas é mais para desenvolver a nossa comunidade portuguesa aqui.
eu só posso falar da nossa área, mas eu penso que há muitas organizações parecidas como a Palcas, e é mesmo para desenvolver a nossa comunidade, para não ficar, porque os imigrantes quando vieram tiveram que sacrificar muito, tiveram que deixar as casas e os países e as famílias, e vieram para aqui para ter uma vida e para ter uma vida melhor, e também para os filhos terem uma vida ainda melhor do que a deles, e como os meus pais queriam que nós conseguimos com a educação e com a universidade, penso que muitos imigrantes também têm esses sonhos americanos para os netos e para os filhos, e então para mim, eu dou muito valor à educação, tenho muito já na escola, mais de 10, maybe mais, e depois, o que penso que é importante é, como eu tinha mentores durante a minha vida que me ajudaram a seguir o meu trajeto, eu penso que é importante que estes jovens também tenham exemplos e pessoas que lhe dão inspiração para seguir os cursos preferidos deles. Eles têm que ter gente como eu e como os meus primos, que também têm cursos avançados, para verem que, como eu vi uma médica dentista, para verem, olha, ela também é médica, eu também posso seguir. Tem que ter exemplos para mostrar que podem também conseguir profissões mais altas. E é bom para a nossa cultura, é bom para a nossa cultura. É muito bom para... Mas eu gosto de estar envolvida porque o objetivo do imigrante quando veio para aqui e começou estas organizações foi para desenvolver a nossa comunidade, e eu penso que eu a estar envolvida, quando comecei eu não vi o valor, mas com o meu tio, quando me trouxe para a organização, mas enquanto estou a ver e a pensar, é importante pessoas como eu, da minha geração, que somos os filhos dos imigrantes, a estar envolvidos nessas organizações para influenciar os jovens e os netos e os bisnetos dos imigrantes que podem ficar mais perdidos nestas coisas. Exatamente, exatamente. Isso é, eu estava-lhe a dizer que deu um sinal de humildade ao reconhecer quem o ajudou, mas agora está a dar também um sinal muitíssimo importante, e eu e o meu amigo Diniz Ramos, que é a humanidade. Também é um princípio, nós também portugueses somos, temos às vezes um bocadinho de inveja do que há e têm ou são, mas nós somos muito humanos, e essa sua razão de se envolver é realmente um espírito muito, muito bonito. Mas parabéns. Meu caro amigo, Então eu vamos estou quase sem palavras, mas... passemos para a próxima, exatamente. Eu podia comentar, obviamente, muito do que a Carla disse, porque ela cita, aliás, ela estava a dizer, portanto, a importância, e isso que parte desta pergunta, passares, portanto, o legado cultural, não só aos filhos, mas aos netos e aos bisnetos dos imigrantes. Aliás, se os seus familiares não tivessem regressado a Portugal, era uma dessas bisnetas, não é? Poderia ter sido. Poderia ter sido uma bisneta de um imigrante, em vez de ser uma imigrante que veio com poucos meses, não é? De Portugal, não é? Que também tenho isso em comum. O meu avô também voltou em 1928 para os Açores. Se não tivesse voltado, e eu depois vim mais tarde com os meus pais, com 10 anos, não tivesse o meu avô voltado também seria um neto, não é, de imigrantes. Fala-nos um pouco da sua experiência do nosso movimento associativo e da Portuguese American Civic League, portanto, que é uma organização diferente de muitas organizações portuguesas, por aquilo que eu começo a compreender, porque muitas das nossas organizações estão viradas para fazer a festa, a romaria, o baile, aquelas coisas que são importantes também na vida das pessoas, que as pessoas também têm que se divertir, não é? Até não é? Não é? Mas estas festas, esta última festa que fizemos com a Civic League foi uma bolsa de entrega para os estudos, mas também o que notei é que estavam 3 gerações nesta festa, e tinham lá os avós, as pessoas da minha geração, que somos nós, os filhos dos imigrantes mesmo, e tinham lá os netos, não é? Os netos é que estão agora a receber as bolsas.
E eu penso que nós tínhamos a ligação a Portugal sempre. Os meus pais, quando vieram para aqui, eles não queriam que nós perdíamos a nossa cultura e sempre nos levavam para trás de Portugal. E nós sempre passávamos tempo com os nossos primos, passávamos meses mesmo no verão. E então sempre tínhamos aquela ligação e sempre pensávamos que éramos portugueses, não só americanos. Sempre pensei, sou mais portuguesa do que americana, e era o que queríamos fazer, mas estas festas de cultura são importantes porque eu, quando vi os netos agora a divertir-se nesta festa, vi que fazia falta ter esta festa, porque o meu primo dançou com a avó dele, não sei se é a única vez que dançou com a avó dele, mas não tem aquela experiência destas festas. Nós tínhamos muitas quando estamos-nos a criar, mas os netos agora eles fazem outras coisas, estão mais assimilados com a cultura americana e andam mais, no soccer, andam a fazer outras coisas que não têm ligação a nada português. Então esta festa foi uma bolsa, mas também foi uma festa culturosa para os netos, mesmo se não estavam a receber uma bolsa, para ter uma ligação e uma coisa que podem ter experiência portuguesa aqui nos Estados Unidos. Com a comida e com a música e com essas coisas. E vê, na sua opinião, a doutora Carla vê, portanto, o que as organizações, como, portanto, a organização a que pertence, a Portuguese American Civic League e outras que conhece na sua zona, que como o mundo está a mudar, como já não há imigração de Portugal, como houve, como disse muito bem, nos anos 70, não é? E no princípio dos anos 80, mas já há 30 e tal anos que há pouca imigração de Portugal para os Estados Unidos, e portanto, como disse, acabou de dizer, agora já são os filhos e os netos, não é? Que estão a receber as bolsas, já são os netos dos imigrantes. Acha que o nosso movimento associativo, as nossas instituições, têm que entrar mais no mundo americano, como está a fazer, como o Portuguese American Civic League, portanto já é um nome americano, não é um nome português, não é a Civic League, é um nome americano. Acha que as nossas organizações precisam fazer parte do chamado mainstream americano, onde os jovens estão todos os dias da sua vida? O que é que acha? Eu penso que temos que, para envolver os jovens, temos que falar a língua deles. Eles agora, o mundo está muito, mesmo eu vejo a diferença com eu e com uns garotos de 18 anos, eles têm a vida muito diferente e eles são muito ligados às redes sociais. Tem que ter gente como os influencers para lhe ensinar, e eles têm que ver que é uma coisa divertida para eles estarem ligados a isso. Então, para estas associações conectar com eles, temos que ter assim, estas festas são boas, mas tem que os pais dos netos, vou chamar netos porque são da minha geração, eles é que têm que ligar, eles é que têm que ensinar aos filhos da cultura, e eles é que têm que continuar com as tradições, porque se não continuam vai ficar tudo perdido. E é como outras coisas, temos que contar as nossas histórias, estas histórias dos imigrantes. Eu, quando estava a fazer a primeira pergunta e a investigar, eu também até vou dizer, não sabia a história muito bem e tive que pensar nela, mas os netos ainda sabem menos, ainda sabem menos do que eu, e então estas associações deviam ser focados ou focused em educação, para eles saberem onde é que vieram as raízes, para eles terem mais ligação ao país, e podemos ter assim, como é que se diz há coisas, internships que se faz. Sim. Estágios, não é? Estágios, exatamente. Estágios, é isso, os estágios que é para ter a ligação, para eles poderem ir a Portugal, verem o país, verem as aldeias de onde é que vieram os avós, e para terem, não sei se vão ter a mesma ligação que tive eu e os meus primos, mas para ter uma ligação para a cultura portuguesa, que é importante. E as redes sociais agora acho que é onde é que se viram mais para as informações. Exato. Exato, com toda a certeza, e também mostrar-lhes isso que acabou de dizer,
a ligação que a doutora Carla teve com os seus primos, com as suas famílias, quando ia várias vezes a Portugal, não é? Quando os seus pais iam pelo verão, que hoje as pessoas já não vão com aquela regularidade que iam, não é? Mas também mostrar-lhes um bocadinho desse Portugal novo, porque a Carla acabou de dizer há pouco tempo, quando falava da sua experiência e dos vários cursos que teve a fazer em vários estados e várias regiões, que algo mais avançado que viu, de facto, um dos programas fortemente avançados, que é permitido em Portugal, mas para muitos jovens a ideia que eles têm de Portugal é aquela ideia que os avós lhes transmitiram, portanto, das aldeias de há 50 anos atrás, não é? Também Yeah, yeah. é bom que Não eles é, não é? é, É bom que eles saibam o Portugal de hoje, não é? sim, porque Portugal não é atrasado, não é um país atrasado. Eu até quando fui lá, eu sei onde é que trabalho agora, quando estive lá, eu até pensei diferente, que era mais atrasado nas coisas, mas eu quando estive naquela clínica disse, nós é que somos até mais atrasados do que eles. Às vezes há coisas mesmo na tecnologia, quando vou lá para Portugal e vejo as diferenças e posso medir as diferenças, eu vejo que em Portugal às vezes as coisas estão mais avançadas do que estão aqui. Exato. É E uma acho que verdade, é uma verdade. é um bom seguimento para si, Ilídio, com a próxima pergunta. Exatamente, exatamente. É porque, como sabe, nós cada vez temos menos imigrantes, cada vez mais menos imigração, praticamente parou. E vai ser um pouco difícil manter estas associações, como o doutor acabou de dizer, com aquele interesse, se não houver inovação, porque nós não podemos realmente, eu não vou, embora a minha faixa etária seja bastante diferente da vossa, principalmente da sua, mas tento acompanhar o mais que posso o que se passa no mundo. E as nossas associações têm que fazer quase a mesma coisa, porque eu também tenho filhas e netos e não é fácil incutir a vontade de ir ver e realmente comer um caldo verde, um chouriço e mais nada. Quer dizer, isso não é dizer Portugal, porque eles e elas, mas principalmente eles, os netos, deixando todos cá, quando vão a Portugal, dão conta da mesma coisa que a doutora acabou de dizer. É um país diferente, é um país pequeno, mas um país já bastante evoluído. Já. E nas nossas associações, é isso, a pergunta era mesmo essa. O que é que pensa que daqui a 10, 15 anos se irá passar com as nossas associações? Não sei, mas agora os imigrantes que vêm para aqui que conheço, eu estive envolvida no Portuguese Circle em Nova York uns anos, que também é onde eu conheci a Catherine, e esses imigrantes que conheci, eles já vêm para aqui e já têm formação mais alta, já não precisam de vir para aqui para se formarem. E estas associações, eu penso que há interesse, porque naquela festa da Civic League que fizemos e vi os netos, eles estavam a se divertir muito e se nós continuemos e temos que continuar, mas temos de dar interesse a eles, porque eles se não deem o interesse, não deem o valor, não se vão importar destas associações. Eu quero ter esperança que podem seguir para a frente, porque ainda há muita gente que tem orgulho de ser português, mesmo se só tem uma parte de português e estão com outra cultura, mas eu penso que podem seguir para a frente se nós continuemos com a educação e se os pais continuam a dar a educação da cultura, que é o que fazem nas culturas como os judeus. Eu conheço judeus que são muito culturosos e os filhos dos judeus que têm a idade destes netos que conheço, eles estão muito envolvidos na cultura e isso tem que ver com os pais. Os pais têm que estar muito envolvidos na vida dos filhos. Há uma coisa também, doutora, se me permite, é que também nas associações, pessoas de carreiras profissionais como a doutora, têm de tirar também algum tempo para serem eles também envolvidos nessas associações. Porque Sim. realmente quem sabe cozinhar ou quem sabe depois tratar da sala e do salão já são pessoas que na idade dos seus pais e na idade da minha idade
e esses não trazem ideias inovadoras. São as ideias que tinham antigamente. Portanto, tem que haver mais Carlas Monteiros que realmente arranjem tempo e que se dediquem também a algo que é muito importante, que é manter a cultura portuguesa e defender sempre a nossa língua portuguesa e a nossa diáspora. E passando isso, meu caro amigo. Vamos então à última pergunta. Nós tínhamos prometido a toda a Carla 1 hora e vamos tentar ser fiéis a essa 1 hora, não irmos além do tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso. Portanto, acho que uma forma de nós terminarmos, Carla, era na realidade pedir-lhe, portanto, umas palavras suas para filhos e netos de imigrantes que nos estejam a ouvir. Obviamente, muitos deles talvez já não falam português, mas por umas palavras tiram outras, mas também para os pais e avós que tenham filhas e filhos que queiram ir para a medicina, que queiram ir para a medicina nas suas várias vertentes, não é? Porque, como disse, não é um curso fácil e talvez seja uma das razões que a gente não tem muita gente. Não estou a dizer que os portugueses vão só para as coisas fáceis, mas não Sim, temos, sim. na realidade, muita gente na medicina. Para os serviços de saúde, que são todos, portanto, tão importantes, cursos intensivos e cursos difíceis, que lhes diria, que diria aos pais que tenham filhos e filhas, raparigas e rapazes que estão a pensar, portanto, em ir para um curso desses. Já falou um bocadinho da dificuldade que foi, portanto, os 4 anos os últimos 4 anos do curso e particularmente os primeiros 2, mas também os outros 2. Uma mensagem, basicamente é o que nós pedíamos, era uma mensagem sua, não só para os jovens, mas para aqueles pais e avós que nos estão a escutar e que tenham filhos e netos com interesse em cursos tão intensivos e tão difíceis. A primeira coisa, os meus pais, eles sempre me deram a liberdade para escolher o que queria estudar e a profissão que queria. Eles nunca me fizeram fazer uma coisa ou outra e sempre me apoiaram, sempre me estavam lá, sempre para ajudar e o que queria e sempre fizeram os possíveis para eu ter o meu curso. Mas tudo o que escolhemos na vida, não interessa o trajeto, tu tens que ter uma paixão para fazer isto, ou para fazer qualquer profissão, porque se nós temos uma paixão, não é trabalho. Eu sei que trabalhei e era duro, mas sempre tive aquela paixão para fazer isto e tinha dias que trabalhava o dia inteiro, 12 ou mais horas, mas eu gostava de fazer o trabalho, eu gostava do trabalho, eu gosto do trabalho. E então, para mim, não é trabalho, é mais um hobby, não é? Que é uma coisa que faço e tenho interesse, e é uma arte e é uma ciência, mas nós, quando queremos conseguir uma profissão, temos que saber também, vai haver muitos dias altos, vai haver muitos dias baixos, e se queremos ter sucesso na nossa vida, temos que saber que o sucesso também vamos falhar muito, que não é uma linha direita e temos que ir para cima e para baixo, para cima e para baixo, de um lado para o outro, e nunca segue na nossa, como vamos pensar que vai seguir. Isso é que temos. E que às vezes temos dias que estamos muito desanimados, mas não nos podemos desanimar porque há dias que, ok, estás desanimado um dia, mas tens que levantar para o próximo dia e dizer: ontem foi horrível, mas hoje vai ser melhor e vou conseguir e vou começar e vou tentar. E ainda tenho dias assim, não é? Ainda tenho dias assim, mas eu digo assim: olha, ok, hoje não é bom, mas amanhã vai ser melhor e vou conseguir e vou fazer. Porque há muitas vezes que faço coisas da primeira vez, ainda agora, mas os nossos, e também temos de ter sempre a mentalidade positiva. A nossa mentalidade é muito importante, porque se estás negativo e pensas que não podes fazer, não vais fazer. Mas se tu tens a mentalidade positiva e pensas que vais fazer e podes fazer, as possibilidades estão sempre lá e temos de ter aquela vocação e a paixão para conseguirmos tudo o que queremos. E ter apoio das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos mentores. Isso é que nos ajuda e temos que pensar que as coisas não acontecem de um momento para o outro, que estás numa jornada, it's a journey. E, yeah.
E é só isso. E essa é uma boa forma, de facto, de terminar. It's a journey. É uma jornada, não é? E também quero dizer mais uma coisa. Só quero agradecer aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus amigos, aos meus primos, aos meus tios, aos meus mentores. E a última coisa que quero dizer é que, como todos os imigrantes, todos rezaram, eu sei que a minha avó ainda agora faleceu e sempre tinha um terço na mão, nós temos que rezar, temos que ter fé em Deus e temos que dar graças às coisas que temos. Na realidade, uma boa forma de terminar e esse adicionamento foi perfeito. Mas é uma jornada e o importante é a jornada, como dizia o velho poeta. Portanto, a jornada muitas vezes é mais importante do que chegar lá, não é? A jornada em si é a vida, não é? Portanto, doutora Carla, muitos parabéns por esta carreira brilhante, que é uma carreira de poucos anos, mas já é brilhante, então daqui a 20 anos, portanto, será ainda mais brilhante. Obrigado em meu nome pessoal, em nome do Instituto da Universidade onde trabalho e onde estas histórias ficam guardadas, portanto, transcritas e guardadas no nosso programa de Histórias Orais, porque também servem para as novas gerações e eu agradeço muito o seu tempo. Parabéns para si, Obrigada. Parabéns para os seus pais, parabéns para toda a sua família e Lídio, uma última palavra também sua antes da nossa despedida. Bom, dona Carla. Doutora Carla, uma vez mais obrigado, não é? Porque a sua presença foi mensurável. Mas também não me enganei a apelidá-la de Mulher do Norte, porque as suas respostas claras às nossas perguntas assim o comprovam. Desejo-lhe muito boa sorte na sua carreira profissional e familiar. E conforme prometido também para o seu e-mail particular, vou-lhe mandar então um convitezinho para ser membro da PAL, está bem? Obrigada. A todos que fielmente, como o meu amigo diz, que sempre nos seguem por esta via, ou que depois também tomam o tempo e nos ouvem através do YouTube, os nossos agradecimentos, porque estes webinars também são para eles. E assim, caríssimo amigo Diniz, um abraço de amizade de sempre, muito boa noite, cara, tive imenso prazer conhecê-la. Obrigada. Muito obrigado, Lídio. Obrigado, doutora Carla. E, portanto, damos por terminado mais este webinário da PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the United States, e também do PBBE, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Um abraço para todos, muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Prazer. Obrigadíssimo. Boa noite para todos.